Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje eu quero falar com vocês, trazer uma palavra sobre os 4 pilares de uma família bem-sucedida. Tá? Hoje eu tenho bastante tempo, não preciso ficar preocupado com o relógio. Me passaram bastante tempo hoje. Eu quero falar sobre 4 pilares de uma família bem-sucedida. Eu quero ler com você em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Tem uma palavra hoje para o seu coração. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos, ou aos seus maridos. Vós, maridos, amai-vos, presta atenção que homens casados e homens que pretendem se casar. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nós vamos falar bastante sobre isso. Para santificar, purificando-o com lavagem da água, pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as vossas mulheres, ou as vossas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Amém, queridos? Ontem a Simone estava falando sobre firmados. Ontem foi um culto abençoado, maravilhoso ontem, de jovens. E terminou o culto de jovens, começou a vigília, e o André não estava no culto de jovem, e ele veio com uma introdução na vigília, na parte da palavra, assim, que para mim parecia que o culto de jovens não tinha acabado. Parece que ele pegou na mesma sequência, e ele não estava aqui. E a Simone estava falando ontem sobre as 2 casas, a firmada na areia e a firmada na rocha. No mesmo texto, você vai entender que mesmo que você faça de tudo para edificar a sua casa na rocha, que é Cristo, que é a palavra, você vai ter dificuldade, você vai ter problema, você vai ter luta. Porque na parábola de Jesus, ele não diz que aquele que edificou a sua casa na rocha, ele ficou isento de chuva, ou de tempestade, ou de vento contrário. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que mesmo ele edificando a casa na rocha, veio a chuva, correram os rios, e o vento bateu forte contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificado na rocha. Então, quer dizer, mesmo a casa ou a família, estando edificada em Cristo, querido, ou na palavra, ela vai passar por dificuldades, e isso é fato. Isso é fato, vai passar por dificuldades, vai passar por luta. O fato de eu aceitar Jesus e de eu colocar Ele como prioridade na minha vida, não quer dizer que eu não vou ter mais dificuldade nenhuma, muito pelo contrário. Jesus disse assim, olha, eu estou enviando vocês como lobo, ou como ovelha no meio de lobos, no covil de lobos. Então vocês vão tentar te devorar, vão tentar te destruir o tempo todo. Mas o que faz a diferença então, pastor? Pergunta assim, pastor, o que faz a diferença? Pergunta. É com quem você está e aonde você está alicerçado. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém, querido? Então, os alicerces, os pilares, são a base de uma família, ou são a base de uma casa. E os pilares, a orientação que eu vou te dar hoje, são os pilares, o alicerce para uma família bem-sucedida. Amém?
Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês, antes mesmo de nós entrarmos aqui. Quando tem discípulo aqui do irmão Luiz, é assim, ó. Ontem a Simone falou que estava no deserto. Ela falou, brincando, viu, gente? Estava no deserto, porque não trouxeram água para ela. Mas eu estava aí e não trouxe. Eu estava aí e não trouxe. Eu vou te passar uma orientação hoje. Qual que é o problema? O Tiago, ele diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, o profeta, o apóstolo Tiago, ele diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é semelhante ao homem que olha no espelho e depois ele virou as costas, ele esqueceu como é o seu rosto. É o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica. Então, o que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer para você? Eu vou te dar uma direção hoje. São 4 pilares. Coloque em prática. Pastor, eu não trouxe caderno, caneta para anotar. Amanhã ou depois, isso aqui vai estar no YouTube. Sabe o que você faz? Você vai lá, ouve, daí você anota tudo e coloca em prática. Precisa colocar em prática. Porque senão não adianta. Amém? Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Eu acho que o melhor é começar pelo começo. É lógico que o melhor é começar pelo começo. Você tem ideia de qual é o primeiro pilar, queridos? Baseado naquele texto ali que nós lemos. O primeiro pilar de uma família bem-sucedida é o amor do marido pela esposa. Toda família começa no casamento. Não tem como uma família começar fora do casamento. Toda família começa no casamento. E o amor do marido, ele é o primeiro pilar para uma família bem estruturada. Vamos lá, eu acho que está no verso 25. Coloca para nós lá o 25. Deixa eu ver se é o 25. Olha lá o que ele diz. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor, na língua portuguesa, o amor ele tem 4 definições. Na língua portuguesa, essa palavra amor, ela tem 4 definições. A primeira definição é o amor eros. O que é o amor eros? O amor eros é aquela paixão que é explosiva. Mas a paixão, ela começa aqui e termina ali, é um fogo de pólvora. Ela acende e apaga. E esse tipo de sentimento, ele precisa ser administrado, ele precisa ser controlado. Porque é esse tipo de sentimento que leva as pessoas à depressão. É esse tipo de sentimento, o eros, que leva a pessoa a achar que é dono da outra. Por exemplo, se não vai ser minha, vocês já ouviram essa expressão, né? Não vai ser de mais ninguém. Porque a pessoa acha que é dono. Queridos, o amor, nós já vamos chegar lá, o amor de Deus, colocado em nós, e que nós precisamos expressar pela nossa esposa, é assim, ou pela pessoa em que amamos, é assim. Nós queremos o bem dela, amamos ela incondicionalmente. Independente se ela quer ficar comigo ou não, eu quero a felicidade dela. Porque eu amo. Eu casei, hoje eu sou casado, e ela me ama e eu amo ela. Mas só que se nós não fôssemos casados e ela falasse para mim, não, eu não posso obrigá-la. Porque se eu amo, eu quero ver ela feliz, sim ou não? E se ela não me ama, ela não vai ser feliz ao meu lado, querido. Você entende isso, sim ou não? Mas o amor eros, esse sentimento, o eros, ele não permite que o homem tenha esse tipo de raciocínio. Ele pensa assim, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E busca atrapalhar a vida sentimental da outra pessoa de todas as formas. Atrapalhar, destruir. Não pode ver ela feliz, ou ele feliz. Se vê feliz, quer destruir a alegria, a felicidade, sabe? Esse é o amor eros.
Esse é o Eros, que é aquele fogo de pólvora, né? Aquela paixão repentina. Eu vi um menino, eu já falei isso aqui, eu subi um monte uma vez com um grupo de jovens, e o menino lá no monte, ele estava orando assim: Deus, se não for para eu casar com ela, risco o meu nome do livro da vida. Você entendeu? Ele estava trocando a salvação, Alex. A salvação por um namoro. Esse é o Eros. Esse é o Eros. Sabe o que aconteceu tempo depois? Ele casou com outra pessoa. Você entendeu? Casou com outra pessoa. E de repente, assim, quando ele conheceu a outra menina, ele deixou de amar aquela que ele estava trocando a salvação, foi lá e casou rapidão. Esse é o amor Eros. Sentimento explosivo. Ele vem e faz o camarada perder o sentido, né? A direção. E esse sentimento, ele precisa ser controlado. Ele precisa ser administrado. O segundo, queridos, é o filia. Você sabe qual que é o amor filia? O amor filia é o que eu sinto, por exemplo, pelo pastor Douglas. É o que eu sinto pelo Igor. É o que eu sinto pelo Mateus. É o que eu sinto pelos meus irmãos. É o que eu sinto pelo Alex. É aquele amor companheiro. Aquela vontade de estar junto. Aquela vontade de ter aquele relacionamento aceso o tempo todo. Esse é o filia. E o terceiro é o storge. Que sentimento é esse, pastor? O storge. O storge é o amor que o pai sente pelo filho. E o filho sente pelo pai. Você pode ver que o homem, ele ama a sua esposa e ama os seus filhos, e nenhum rouba o lugar do outro. Porque os sentimentos são diferentes. Os sentimentos são diferentes. O amor é diferente. O amor que eu sinto pelo Lucas e pela Laís, para quem não sabe, o Romualdo, isso aqui é meu filho, viu? Isso aqui é meu filho. Para quem não sabe, o Lucas é meu filho, né? O Romualdo não sabia, por isso que eu falei. Não é igual o amor que eu sinto pela Simone. E é por isso que cada um tem o seu lugar no meu coração. Porque o sentimento é diferente. Mas quando se fala do sentimento de um relacionamento, de um casamento, de um homem para uma mulher, aí ele fala de um amor ágape. Do mesmo amor que Jesus sentiu pela sua igreja e se entregou por ela. Querido, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Se você não tem a capacidade de se entregar pela sua esposa, você está fora do plano. Está fora do plano. Porque o amor que Jesus, a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, olha lá, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se você não tem essa capacidade, você está fora do plano, porque o amor em que o homem precisa sentir por uma mulher, ou seja, o marido precisa sentir pela esposa, é o amor ágape. É o mesmo em que Jesus sentiu pela igreja e se entregou por ela. Agora não adianta eu dizer, agora que a gente começa a apertar um pouquinho mais aqui, agora não adianta eu dizer para Simone, eu te amo assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor, ele é sacrificial, queridos. E ele só é revelado através de atitudes. Não de palavras, mas de atitudes. De atitudes. Não é culto de casal não, viu gente? Já nós entramos na área de filhos. O amor ágape, queridos, ele possui alguns sentidos que sem essas atitudes, sem essas ações, ele não existe, ele não está presente. O amor ágape, primeiro, ele é uma decisão. Diga para o seu irmão, decisão. Jesus sabia que ele ia morrer pela igreja.
mas ele tinha decidido ir até o fim. Alguém perguntou para mim, pastor, casar custa caro? Eu falei, não sei, porque eu estou pagando até hoje. E não sei quanto tempo vou continuar pagando, eu vou pagar. Queridos, às vezes é sofrido, dói. Mas o amor ágape, ele colocou uma decisão dentro de mim, eu vou até o fim. Amém, queridos? Eu vou até o fim. Jesus sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele seria crucificado pela noiva. Ele sabia que ele seria crucificado pela igreja, pela noiva. Ele disse, não, eu vou até uma decisão. Hoje virou moda. Virou moda. O camarada hoje se larga por qualquer coisa, né, gente? É o bolo que queimou no forno, pronto. Essa mulher não sabe casar, não sabe cozinhar, vou embora. Simone falou para mim que esses dias ela estava dentro do ônibus e ela ouviu uma conversa do filho com a mãe. O filho no ônibus e a mãe do outro lado, no telefone. E o filho reclamando da esposa. E a mãe falando, junta suas coisas, vem para a casa da mãe. Se ela é em casa, eu falo, olha, eu não aceito devolução, gente. Levou, já era. Não aceito devolução, fico para lá mesmo. Está muito fácil hoje separar, é o feijão que queima, separou. Não sabe cozinhar. É o bolo que queimou, separou, não sabe, está muito fácil, o casamento virou uma coisa banal. Imagine se Jesus Cristo chegasse, se Jesus chegasse na terra, esperando encontrar uma noiva perfeita para casar. Ele encontrou uma noiva cheia de defeito. E que continua cheia de defeito. E ele continua ensinando, orientando essa igreja para um dia se unir em matrimônio. Por quê? Porque ele amou de certa forma, queridos. Ele amou de certa forma. Sabe, ele decidiu amar de certa forma que nada mais fez ele voltar atrás. Segundo, é um compromisso. Eu falei que o amor ágape, ele possui alguns sentidos que precisa ser prático. Segundo, é um compromisso. Eu tirei a Simone debaixo da cobertura da família dela, embora quem não estava no culto aqui ontem, a Simone estava contando a história, parte da história dela, né? De que o melhor ambiente em que ela tinha para frequentar quando ela era solteira era a igreja. Porque eu estava aqui. Estou brincando. Brincadeira, gente. É porque Jesus estava aqui, amém? Mas é porque aqui ela se sentia abraçada pelos jovens. Se sentia amada pelos jovens. E ela vinha para o culto, sabendo que quando terminava o culto, ela ia chegar em casa e ia ver agressão verbal. Ia ver agressão física. Sabe? E mesmo assim ela persistiu até Deus abençoá-la. Até Deus abençoá-la, viu, gente? Compromisso. Agora eu tirei... Aí, a Simone me conheceu aqui e nós casamos. Eu tirei a Simone da casa dela, debaixo da cobertura da família dela. E agora eu preciso ser essa cobertura para ela. Eu preciso ter um compromisso com ela, queridos. Você entende isso, sim ou não? Se o feijão estragar, estragou, queridos. A gente tem um compromisso. Terceira coisa. Que não existe, ou seja, que não demonstra o amor ágape. Estamos falando do homem, tá, por enquanto. Depois falamos da mulher. E depois falamos dos filhos, se der tempo. Terceira coisa. Ação. Ação. Lembra da história que eu contei para vocês de um camarada? Em que quando ele ouvia barulho no quintal, ele acordava a mulher para a mulher ir ver o que estava acontecendo? Lá a gente morava numa colônia, lá no meio do mato.
E aconteceu algum barulho no quintal, ele acordava, a mulher viu, vai lá ver o que está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo no quintal. Essa é uma forma de explicar para você que a responsabilidade de proteção, de ação e de cuidado, ela é do homem. Ela pertence a mim. Eu não posso jogar sobre a Simone as responsabilidades dos boletos, por exemplo. Eu preciso assumir isso. Eu não posso jogar sobre a Simone sozinha, né? A responsabilidade da educação dos filhos. Eu preciso trazer para mim, queridos. Eu preciso, Simone, vem cá. A Bíblia diz que eu sou o cabeça. Eu achei legal a história que a Grazi contou ontem aqui, da conversa que eles tiveram. Né? Não precisa falar, mas... Não preciso falar, né, Grazi? Cadê a Grazi? Mas da conversa que eles tiveram. Eu achei muito legal. Porque, queridos, o que tem de homem banana por aí? Homem frouxo. Que joga a responsabilidade tudo em cima da esposa. Você vai comprar um carro, chega na agência, o carro, quanto custa esse carro aqui? Ah, esse carro aqui custa 20 mil. O que você acha, mulher? Troca o papel. Eu fui fazer uma visita esses dias. Não vou falar onde. Aí entrei na casa. Aí, o pessoal falando, a menina me falando do serviço, né, dela e tal, eu trabalho aqui. E eu sentado, quietinho, daí eu perguntei para o menino, e você trabalha de quê? Ele falou, não, é que a minha esposa trabalha, né, então daí eu não trabalho. Daí eu fico em casa, cuidando das crianças. Desse jeito. Aí eu falei, quem paga as contas? A mulher que paga as contas. Queridos, para demonstrar esse amor ágape, sacrificial, eu preciso ser um camarada de atitude, de ação. Eu preciso trazer a responsabilidade para mim. Para mim. Eu sou responsável pela educação dos meus filhos. Se alguma coisa está dando errado na minha casa, não é a minha esposa, sou eu. Sou eu. Porque eu sou, em mim, está o primeiro pilar para uma família bem-sucedida. Eu preciso ser esse primeiro pilar. Para uma família bem-sucedida, para uma família abençoada. Não adianta eu procurar o defeito na Simone, o defeito está em mim. E quarto, querido. Quarto. Esse amor ágape sacrificial, ele é incondicional. Ele não impõe condições. Olha, Simone, eu só te amo se você fazer aquele pudim que você sabe que eu gosto. Não. Lógico, é uma metáfora, né? Só. Imagine se Jesus fosse por condições para amar a igreja. Estávamos perdidos, né, gente? A Bíblia diz que ele amou o homem ainda sendo pecadores. Não é isso? Ainda sendo pecadores. Então não impõe condições. É incondicional esse amor em que o marido precisa sentir pela esposa. Ou que eu preciso sentir pela minha esposa. Que você precisa sentir pela sua esposa. Aí existe uma discussão. Dentro disso tudo existe uma discussão. Mas se é sentimento, eu preciso sentir. Esses 4 sentidos, ele é independente de sentimento. Você pode ser um camarada de ação. Você pode decidir amar. Sabe, você pode trazer todas essas responsabilidades para você, sem estar sentindo nada. Tem gente que é emocionadinho, tem que sentir. Eu tenho que sentir. Se eu não sentir, queridos, esquece isso, decida. Decida amar, decida proteger, decida cuidar. Eu estava falando ontem aqui na vigília. Na verdade, ontem eu tinha trazido uns 40 minutos para falar. Mas daí o tempo passou, graças a Deus. O tempo passou e as pessoas que falaram ontem, uma palavra muito boa. E eu estava falando do crescimento coletivo e o individual. O crescimento coletivo, vamos falar aqui de família.
Para que a família ela se desenvolva de uma forma coletiva, cada um precisa se desenvolver na forma individual primeiro. Individual. Para que a minha família se desenvolva bem, o Marcelo precisa desenvolver primeiro do que eles. Sabe por quê? Porque eu estou no topo, queridos. Eu estou no topo. Eles vão fazer o que eu fazer. Eles vão olhar para mim e me tomar como exemplo. Então, quem precisa crescer primeiro, na forma individual, como ser humano, sou eu. Por enquanto, estamos falando de homens. Sou eu. E enquanto eu não cresço, eu não desenvolvo, a minha família não desenvolve, não cresce, não muda, não vai para canto nenhum. Hoje está numa situação, daqui 10 anos, se não tiver pior, vai estar no mesmo lugar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. E no final desse culto, eu quero abençoar a sua família. E a partir de hoje, você vai viver uma nova história dentro da sua casa. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Vai mudar. Amém, queridos? Você entendeu? Essa questão do amor, ele é sacrificial. O modelo desse amor é o amor de Cristo. Ali, ó. Demonstrado pela igreja. Agora vamos para o 2, queridos. Volta para nós no 23. No 22. Agora vai dar o que falar, vai ou não vai? Agora vai dar o que falar. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Mais um texto só. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém? Só esses 2 textos. Agora vai dar rolo, gente. Agora vai dar rolo. Porque quando falamos de sujeição, a gente arruma briga, às vezes. Mas se você prestar atenção no texto, versículo 23, o apóstolo Paulo está se referindo a respeito. Respeito. Diga para o irmão, respeito. A mulher que não respeita o seu marido, ela induz os seus filhos a não respeitar a autoridade. Esses dias eu estava no ponto de ônibus, lá perto de casa, e eu vi uma criança que não passava de 6 anos, puxando a roupa da mãe e batendo na mãe. E eu fiquei pensando comigo, que se com 6 anos, mais ou menos, uma criança quer bater no rosto da mãe, imagine com 10, com 15. Imagine com 20. Só, querido, essas crianças, ela externa fora de casa o que ela aprende dentro de casa. Ela só leva para fora o que ela aprende dentro de casa. Uma mulher que não respeita o marido, ela induz o seu filho a não respeitar também. Você quer ver aonde encontramos muito problema, às vezes? Problema. Às vezes, o pai dá uma direção, filho, você vai fazer isso aqui. A mãe vem e diz assim, não, você não vai fazer isso aqui, você vai fazer aquilo lá. Tirou toda a autoridade do marido como cabeça. Ou senão a mãe vem aqui e coloca o filho de castigo. Vem aqui, filho, você vai ficar de castigo aqui, porque você pisou na bola, não era para você ter feito o que você fez. Aí o pai vem e fala assim, viu, vem aqui, você não vai ficar de castigo. Tirou a autoridade da mãe. Aí essa criança, ela vai se achar o Todo-Poderoso. Ela pode tudo. Porque ela sabe que o dia que ela for posta de castigo pela mãe, o pai tira. Sabe que o dia que ela for posta de castigo pelo pai, a mãe tira. Então daí ela não precisa respeitar ninguém. Agora, se ela não precisa respeitar a mãe, se ela não precisa respeitar o pai, você acha que ela vai respeitar o professor na escola? Você acha que ela vai respeitar a tia da salinha? Você acha que ela vai respeitar o líder de célula? O pastor? Se ela não respeita nem pai nem mãe.
Então, quando o apóstolo Paulo diz, mulher, reverencie o seu marido, é nesse sentido. É nesse sentido. Submissão é duas pessoas em uma missão. É lógico, um liderando e o outro ajudando. E qual é a missão de um casal que está construindo uma família, queridos? É ajudar os seus filhos. É ensinar os seus filhos. E agora, se esse casal não tem um acordo entre eles, eu imagino o fim dessa família, né? Caminhando para o abismo. Caminhando para o abismo. Esse tempo atrás eu tive uma conversa, lá em Sorocaba. Eu tive uma conversa muito séria com uma avó. Com uma avó. Por quê? Porque os pais chamavam a atenção dos filhos. Os pais em acordo. Né? Os dois chamavam a atenção dos filhos, vinha a avó e tirava. Não, não briga com meu neto. E pegava o neto, e abraçava o neto. Eu falei, meu Deus. A avó está estragando o filho, o neto, o filho do casal. Falei para eles, falei, gente, eu sei que você ama sua mãe, para ela. Eu sei que você ama sua mãe, eu sei que você ama sua sogra, mas só que se você não se posicionar, meu querido, você vai perder seu filho. Você vai perder seu filho. Porque você dá uma direção, vem a sua mãe e muda totalmente a direção que você deu. Está entendendo? É como se eu chamasse a atenção do Lucas, aí viesse, eu não tenho mais mãe, mas a mãe da Simone, né? Que é apaixonada pelos netos. É apaixonada pelos netos. Ela viesse e falasse, não vai brigar com meu neto. E levasse o Lucas para a casa dela, só para passar aquele momento. Minha sogra nunca fez isso. Mas se ela fizesse, ou a minha mãe, se ela fizesse, eu ia sentar com a minha mãe, com a minha sogra, e dizer, olha, vocês já criaram os filhos de vocês. Agora é minha vez de criar os meus. Isso é se posicionar. Se posicionar. Porque quando você chegar lá em cima, querido, e Deus for cobrar de você os seus filhos, Ele não quer nem saber se foi a sua mãe, se foi a sua sogra, ou se foi a sua avó. Ele não quer nem saber. Porque Ele entregou essa missão a você. E você é o responsável pela sua casa. Você é o responsável pela sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, homens, que já casaram, e aqueles que pretendem se casar, seja o sacerdote da sua casa. Seja o sacerdote da sua casa. Amém, queridos? A educação dos filhos, ela precisa ser conversada. Ela precisa ser discutida. O casal precisa discutir sobre a educação dos filhos. Nós estamos falando de pilares de uma família bem-sucedida. E eu estou dizendo que começa no casal. Primeiro começa no homem, passa pela mulher e agora nós vamos chegar nos filhos. Tá? Quem aqui é filho? Aí é ruim, porque nós somos os pais, né, e somos filhos ao mesmo tempo. Então nós somos cobrados de todos os lados. Não tem como, queridos. Não tem como. Somos cobrados de todos os lados. Eu quero ler um texto com você aqui. Terceiro aspecto, ou terceiro pilar, é a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Coloca para mim Efésios 6, 4, Israel. Nós somos bons em ensinar. Muito bom para ensinar aos nossos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós somos muito bons para ensinar. Mas tem algo nesse texto que ele chama a atenção. O apóstolo Paulo dá a entender que não é só ensinar,
mas é viver de forma em que os filhos aprendam através de nossa vida. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Pai, não irrite os seus filhos. Existem duas coisas que podem irritar os nossos filhos. Duas coisas. Primeiro, a falta de educação. Quando nós temos medo ou dó de ensinar os nossos filhos como eles devem ser ensinados. Você quer ver? Eu quero ler com você um outro texto. Provérbios 29, 15. Coloca lá para mim. A vara e a repreensão dão sabedoria. Dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Amém? Vocês entenderam? Precisa explicar ou não? Porque nós afastamos, querido. Agora nós não corrigimos mais os nossos filhos. Quando os nossos filhos daquele piti, sabe o que a gente faz? Dá um eletrônico para ele brincar ou fazer qualquer coisa para distraí-lo. Ao invés de sentar com os nossos filhos e orientar. A falta de repreensão ou a falta de educação, ela vai irar os nossos filhos. Conta-se uma história, essa história eu ouvi aqui na igreja, de um menino, que um dia ele chegou em casa com um brinquedo, pequeno. A mãe dele perguntou para ele: filho, onde você arrumou esse brinquedo? Eu achei na rua. Ah, tá bom. No outro dia ele chegou com uma bicicleta. E a mãe: filho, onde você arrumou essa bicicleta? Eu achei na rua. É difícil achar bicicleta na rua, né, gente? Eu não sei se é porque eu não ando de cabeça baixa, né? Porque tem aquelas pessoas que é deprimida que acha de tudo. Porque anda de cabeça baixa, acha dinheiro, acha relógio, acha celular. Porque anda de cabeça baixa. Agora, como que eu sou um cara feliz e eu só ando olhando para cima, esperando a minha volta de Cristo, eu não acho quase nada, nada. Porque eu não ando de cabeça baixa. Mas esse achou uma bicicleta. No outro dia chegou em casa com uma televisão. A mãe: filha, onde você arrumou essa televisão? Achei na rua. Achei na rua. Mas tá bom. A mãe sabia, gente. Fala sério, a mãe sabia de onde estava vindo. Mas e o medo de confrontar? E o medo de chamar a atenção? E o medo do filho sair de casa? A vara e a repreensão, elas dão sabedoria. Mas a criança entrega a si mesmo, ele vai envergonhar a sua mãe. E o tempo se passou, um dia esse menino foi preso. Aí um dia ele chegou com um carro, né? O último foi um carro. A mãe: filho, onde você arrumou esse carro? Achei na rua. Tudo ele achava na rua. Né? Até carro ele achou na rua. Aí um dia ele foi preso. E nesses roubos em que ele havia cometido, ele havia tirado a vida de algumas pessoas. E agora ele foi julgado. E ele ia morrer na cadeira elétrica. E o juiz perguntou para ele: qual que é o seu último pedido, filho? Porque você vai morrer na cadeira elétrica. Aí ele disse assim: eu preciso ver a minha mãe. Eu quero falar com a minha mãe. E foram buscar a mãe dele, trouxeram a mãe. Aí a mãe chegou chorando, né? Chegou chorando. E ele falou: mãe, eu só quero um beijo. A mãe chegou perto dele, deu uma mordida no rosto da mãe, arrancou um pedaço. E disse para a mãe dele: se você tivesse me corrigido quando eu era criança, hoje eu não estaria aqui. Está entendendo? Então corrija os seus filhos enquanto há tempo. A vara, a correção, ela dão sabedoria.
Mas a criança entrega a si mesmo, ou a criança sem direção, a criança sem liderança, ela vai envergonhar a sua mãe. Então corrija enquanto há tempo, queridos. Primeiro é a falta de educação. O segundo item que pode aborrecer os seus filhos. Quando nós falamos, pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos, nós já pensamos que é aquelas brincadeiras que vai deixar o filho irritado. Não, não é isso não, querido. O segundo é o exagero na correção. Você quer ver? Nós vamos ler um outro texto em Provérbios mesmo, 19, 18, Israel. Provérbios 19, 18. Olha só, ele continua, parece que é a continuação daquele texto, não é? Ele diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Ou seja, vou ler aqui numa outra versão para você entender melhor. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. O que diz ali? O que o Salomão está dizendo? Não te excedas a ponto de matá-los. Quando eu era criança, eu vou falar de quando eu já era adulto. Esses dias, sexta-feira passada, nós estávamos indo para Sorocaba. E uma conversa sobre filmes na van. E eles falando de um determinado filme. E eu disse assim, mas eu não assisti esse filme. De fato, eu não assisti ainda. Eu não assisti esse filme. E todo mundo já havia assistido. E eles falando, mas esse filme é bom, pastor. Esse filme é bom, mas eu não tinha assistido. Na verdade, tentei assistir a semana, não consegui. Assisti um pedaço e dormi. Acabei dormindo, verdade. Filme bom que eu dormi, gente. Mas o que acontece? Na minha infância eu não podia nem ver televisão. Eu lembro um dia e nós éramos doidos por televisão. Tinha dia que meu pai ia para o culto, sabe o que eu fazia? Eu saía de casa na hora que ele ia para o culto, para não dar tempo de eu ir, para a hora que ele saísse, eu fosse assistir os Trapalhões. Só que quando ele chegava em casa, que ele sabia que eu tinha ido assistir televisão na casa do vizinho, porque em casa não tinha televisão, aí o chicote estralava. Ele batia. Teve um dia que foi eu, a minha irmã e o meu irmão, o pastor Paulo. Nós estávamos assistindo Fantástico, que era domingo. Eles foram para o culto e nós fomos assistir Fantástico na casa da vizinha. Aí, eu era o mais novo, gente, mas era o mais esperto, por incrível que pareça. Não parece, mas era. Quando meu pai chegou em casa, que ele sabia que nós tínhamos ido assistir o Fantástico, ele foi pegar a cinta e eu fui pegar o prato de comida. Aí os outros que não estavam comendo apanharam. Aí ele olhou para mim e falou, você só não vai apanhar porque você está jantando, né? Eu sabia que para ele comer era uma coisa sagrada, então ele não batia. Mas existem muitas pessoas que se frustram. Sabe por que eu não tinha assistido esse filme? Bom, primeiro, que ele saiu em 2002, eu já era adulto. Porque falaram para mim que era um filme de bruxo. E que tinha muita bruxaria, assim, e que... Daí eu não assisti o filme. E existem muitos filhos que são sufocados a ponto de ficar frustrado de Deus, frustrado da vida e frustrado de tudo. É isso que o Salomão está dizendo aqui. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe o teu ânimo. Eu fiz uma pergunta lá em Sorocaba para um grupo de pastores que estava lá, e isso virou um debate. O que determina um culto cheio de unção, queridos? Não precisa responder. Aí alguém disse assim para mim, quando há cura, quando há libertação. Eu falei, faz parte. Mas o que determina um culto cheio de unção?
Aí falaram do movimento, de quando gente fala em língua. Eu falei, ainda você não definiu. O que determina um culto cheio de unção? Aí alguém falou assim, pastor, é quando eu chego na igreja e o louvor me anima, me deixa para cima, e quando a palavra me motiva. E eu disse assim, o que você determina um culto cheio de unção pelo que você está sentindo? É o meu sentimento que diz se o culto teve unção ou não? É o meu sentimento que vai dizer se o ministério de louvor aqui cantou com unção ou não? É o meu sentimento que diz que a palavra que o pastor pregou estava com unção ou não? O meu sentimento não é o mesmo do outro. E às vezes, querido, nós vemos coisa onde não tem coisa. E aí nós sufocamos outras pessoas, porque nós vemos coisa onde não tem coisa. Por falta de conhecimento, por falta de direção, nós sufocamos os nossos filhos. Espera aí, você não vai no shopping. Por quê? Porque essa semana no shopping colocaram o Papai Noel lá, e o Papai Noel é o sono que você não vai. Você não vai. Espera aí. Teve um pastor que falou, né? Pastor, acho que foi o pastor Douglas, o pastor Eleisa que falou, que aqui na nossa igreja um tempo atrás não podia fazer amigo secreto. Tinha que ser amigo oculto. Não é? Porque alguém dizia que o amigo secreto era coisa do outro. Eu falei, não pode fazer amigo secreto? Não, então vamos fazer amigo oculto. Não dá na mesma, gente. Não dá na mesma. Não é a mesma coisa. Só que daí nós queremos pôr uma carga em cima de alguém. E é lógico. Em cima do Hudson eu não posso pôr, porque primeiro que ele é grande, né, gente? Então eu tenho que pôr em cima dos meus filhos. É eles que vão pagar o preço. É isso que o Salomão está dizendo. Castiga o teu filho, ou ensina o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo, ou seja, o que você está vendo, que talvez seja uma coisa sua, se exalte até o matar, até frustrar, até tirar ele da direção. Está entendendo? Sim ou não, gente? Então, duas coisas pode provocar a ira do seu filho. Primeiro, a falta de educação. E segundo, o exagero no corrigir. O exagero no corrigir. Seja sensato. Seja sensato. Seja prudente. A educação dos filhos, nós estamos falando de 4 pilares de uma família bem-sucedida. A educação dos filhos, ela vem de 2 formas. Primeiro, a formativa e a corretiva. Antes de nós chegarmos na corretiva, nós precisamos passar pela formativa. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu, muito amigo meu, por sinal, um dia desse. E ele deu um castigo para o filho dele. 2 meses sem conversar com o filho. Aí eu perguntei para ele, falei, cara, posso te fazer uma pergunta? Posso. Você sentou com seu filho e explicou para ele por que você estava castigando ele? Ele disse, não, ele sabe. Não, não é ele sabe. Você sentou e explicou para ele por que você... Não, não expliquei. Eu sei que existe, sim, gente mal intencionada. Mas eu não acredito eu acredito que muito erro em que nós cometemos e que nossos filhos cometem não são intencionais. Ele não vai dizer assim, não, eu vou quebrar isso aqui só para provocar o meu pai. Não, só para o meu pai brigar comigo, para minha mãe bater. Eu não acredito que isso aconteça, gente. Agora, é lógico, é um erro, vai cometer um erro, cometeu. Mas então chama o seu filho, senta, essa é a parte formativa, porque é onde você está formando o caráter do seu filho. Ó, filho, está vendo seu celular? Vou tirar por 1 mês, porque você fez isso. Pai, mas foi sem querer. Mãe, mas foi sem querer, mas você fez.
Essa é a parte formativa. O problema é que a gente não quer passar por essa parte formativa. Nós queremos ir logo na parte corretiva, né? Aprontou, então vamos sentar o rei logo. Vamos sentar o chicote. Né? Vamos bater, sem formar o caráter do cidadão. Precisamos formar primeiro. Agora, formamos. Eu ensinei. Eu ensinei. E mesmo assim ele não praticou, não, então vamos para a parte corretiva. Mas primeiro se ensina. Senta com os seus filhos. Orienta ele. Mostra o caminho para ele. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Mas o que ama, cedo o castiga. O que não corrige seu filho, é porque ele odeia o seu filho. Pesado isso, né? O que não corrige seu filho, ele odeia o seu filho. Mas o que ama, desde cedo ele corrige. Filhos, deixa eu dizer outra coisa para você aqui. Quando seus pais te corrigirem, eu quero que você entenda uma coisa. Não é porque eles não te amam, é porque eles te amam. E é porque eles querem o melhor para você. É porque eles querem formar cidadão de bem. É porque eles querem que você seja uma bênção para a sociedade. E o quarto para nós orarmos. Efésios 6, do 1 ao 3, só para nós orarmos. Vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Falei para você que nós íamos passar por toda a área de uma família. Aí a Bíblia diz assim, volta lá no 1. Volta no 1. Aí a Bíblia diz assim, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O 2, vai lá. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra. A honra, queridos, ela vai além da obediência. Quem lembra da história de Adão? Eu vou terminar. Prometo para vocês que eu vou terminar. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 3, que o pai de Adão foi Deus. É o último texto, é o último versículo do capítulo 3 de Lucas. Ele diz que o pai de Adão foi Deus. E Deus colocou Adão no jardim e deu uma direção para Adão. Na situação de pai. Filho, não faça isso. Só que Adão, ele foi lá e ele desonrou uma direção. Ele desobedeceu uma direção dada pelo pai dele. E quando isso aconteceu, o pai de Adão, ou seja, Deus, ele veio e tirou o Adão do lugar da honra, porque o jardim era o lugar da honra. O Éden era enorme, tinha tudo no Éden. Mas existia um lugar de honra, chamado, que era o jardim. O jardim estava dentro do Éden. O Éden não era o jardim. O jardim era um lugar dentro do Éden. E agora Deus vem e tira Adão do jardim, do lugar de honra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para nós, que somos filhos. A desobediência, ela nos leva à desonra. E a desonra, ela nos tira do lugar de honra em que Deus nos colocou. Qualquer criança,
por mais pouco entendimento que ela tenha, ela vai querer viver no lugar de honra. Sim ou não, gente? Eu quero viver no lugar de honra. Você quer viver no lugar de honra. E você quer que seus filhos vivam no lugar de honra. Mas a obediência está ligada à honra, e a honra está ligada à obediência. Então, filhos, presta atenção. Para que você não saia do lugar de honra, obedeça os seus pais e as suas mães. Amém? Vamos orar, queridos? Se eu for falar para vocês ainda o que nós escrevemos hoje, eu vou ficar mais 1 hora aqui. Estou pregando praticamente 1 hora. Eu ficaria mais 1 hora falando tranquilo sobre família aqui, sem peso nenhum. Mas eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Eu quero abençoar seus filhos. Filhos, interceda pelos seus pais. Interceda pela sua casa. Interceda pela sua família. Filhos, ou pais, interceda pelos seus filhos. Se você tem uma família aqui na igreja, se você tem alguém que faz parte da sua família aqui na igreja, que tem um laço de sangue, vá até essa pessoa, fique perto dela, para orar por ela, sabe, para interceder por ela. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família, e eu quero que você também interceda por ela, pela tua casa, pela tua família. Tendo em vista que nós precisamos construir esses pilares. Amém? Feche os teus olhos e levanta um clamor agora, em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor dos teus. Senhor, nessa noite, Pai querido, nós ministramos a tua palavra segundo tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Meu Deus, e existem aqui agora famílias intercedendo por famílias, orando por famílias. Meu Deus, existem pessoas ou filhos buscando pelos seus pais, pais buscando pelos seus filhos. Senhor, e a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. E diz também que se o que ligarmos na terra estará ligado no céu. E nesse momento de oração, de intercessão e de fé, Senhor, eu quero interceder por todas as famílias desta igreja. Pai querido, em nome de Jesus, eu sei que é o projeto do Senhor, o maior projeto do Senhor é a família. E por isso o nosso inimigo tem se levantado de todas as formas, contra todas elas. Mas nós se levantamos nessa noite contra o nosso inimigo, para que ele seja amarrado, derrotado, Senhor, e a família que o Senhor constituiu seja vitoriosa em nome de Jesus. Meu Deus, nos ensina a edificar pilares, nos ensina, Senhor, a construir colunas. Meu Deus, para que a nossa casa, a nossa família esteja edificada firmes, para quando nós passarmos, ó Deus, pelas dificuldades, elas se mantenham em pé. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite que o choro vai cessar, meu Deus, e a alegria, Senhor, vai chegar em todas as casas aqui representadas. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar de uma forma geral. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar de uma forma extraordinária e geral todas as famílias representadas aqui nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus,